Oi, boa noite. Meu nome é Sueli Militelli. Eu tenho um recado para compartilhar com você. Está na palavra do nosso Deus, em Neemias, que vai dizer assim, no capítulo 1 mesmo, do início da história de Neemias, que tinha um grande chamado. Neemias ora por Jerusalém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Sunã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aí a gente vai ler mais um versículo. E disse: Ai, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. E então, a cidadela de Suzã, tá? Eu acho que eu não sei se de repente eu falei errado, corrigindo aqui, né? No ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Então, esse primeiro capítulo, Neemias, para quem não sabe, gente, de repente, talvez, se você não leu ainda o livro de Neemias, Neemias é alguém que é copeiro do rei. Neemias, ele foi levado entre as pessoas, né? Então, não está em Jerusalém, está agora vivendo ali com o rei, e está em um outro lugar porque ele foi levado cativo. Ele fez parte das pessoas que foram tirados de sua terra para ser levados, né, para o exílio. E ele, estando como rei, mas ele se tornou copeiro, né? Então, copeiro era um cargo de confiança. O copeiro era quem provava, porque como rei, ele por muitas vezes tinha os inimigos, pessoas que queriam usurpar o trono, né? E acabavam podendo envenenar o rei para tirar ele do poder. Então, Neemias era alguém que provava desse alimento, ou de seja o que fosse, o vinho, por exemplo, do rei, para poder certificar de que estava tudo bem, e depois, aí sim, o rei provaria. Então, era alguém de confiança, não era qualquer pessoa. Era alguém que, ainda na condição de um israelita, mas ele era alguém que estava ali e que já tinha conquistado algo. O Senhor já tinha plantado ele naquele lugar, ele nem sabia provavelmente como, mas já era a propósito do Senhor. Ele está entre o rei, tendo acesso ao rei, né, ao palácio ali, as coisas restritas, de assuntos do rei, que com certeza ele ouvia, ele estava ali presente, e com certeza era propósito para que Deus pudesse usar a vida dele. E o que é maravilhoso nessa história é que, estando ele nesse lugar, por isso que eu quis descrever isso, que ele era um israelita, foi levado cativo junto com tantas outras pessoas que estavam naquela época, mas ele, com certeza pela boa mão de Deus, foi para este lugar, né, ocupando essa função, esse cargo de confiança do rei. Não era à toa, não era por acaso. Então, Neemias, ele tinha essa sensibilidade de saber, na hora, que se ele estava ali e tinha esse acesso, com certeza algo poderia ser. E quantas vezes, pessoas têm acesso, estão em funções privilegiadas, ou então em funções que poderiam cumprir um propósito excelente, ser grandes ferramentas nas mãos do Senhor, mas às vezes por um egoísmo,
por uma falta de obediência a Deus. As pessoas ficam ali no mundinho delas, vivendo a vida delas e não se deixam ser usadas por Deus. Aqui, por uma atitude de Neemias, que foi se ter compaixão dos seus irmãos, que é o povo de Israel, né? Ele teve compaixão dessas pessoas, mesmo não estando em Jerusalém. Que aqui diz na palavra que quando uma pessoa chegou ali para contar para ele e perguntou como é que vão, né, as pessoas em Jerusalém, o meu povo, e a pessoa disse que está em grande miséria, a cidade destruída, Neemias podia pensar, bom, que pena, né? Ou então vai dar tudo certo, vou orar para que dê certo. Mas pensar no fundo, bom, o que eu posso fazer, né? O que eu tenho com isso? Mas não. Neemias no conforto do palácio, ali, vivendo a sua vida, mas ele, diante daquela notícia de que estava em grande miséria o seu povo, a terra que seus pais tinham sido sepultados, e que o povo, né, o povo dele, estava em grande miséria, cidade destruída em opróbrio, ele se comoveu de tal maneira que ele ora então a Deus. E por conta desta oração, porque o que o Senhor quer? Chamado todos nós temos. O Senhor deu uma missão para todos, ir de pregar o evangelho. O povo judeu tinha também a sua missão como povo separado, que era por meio do povo da revelação do Senhor para esse povo, que a humanidade toda fosse abençoada. Então, chamado todos têm. Todos os filhos do Senhor têm um chamado. Mas está com o coração disponível para cumprir esse chamado é que é a questão. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque, por muitas vezes, o conforto... E a gente até se perguntar, o que eu tenho a ver com isso, né? O que eu posso fazer? Ou então a normalidade, falar assim, todo mundo está fazendo tal coisa, ou então, ninguém está fazendo isso, ninguém está se metendo com isso, por que eu tenho que me meter? Imagina se Neemias tivesse pensado assim, a cidade está destruída, mas ninguém faz nada, o que eu posso fazer? Ou então, de repente ela vai ali com o tempo, né, o Senhor refaz. Imagina se Neemias não tivesse achado que era problema dele, tivesse pensado, não é problema meu, a história não teria se desenrolado. Não estaríamos hoje falando sobre Neemias. Então esse é o ponto. Ele se comoveu, porque o povo dele estava numa situação crítica. A cidade tão amada do Senhor, e que é amada por nós também, estava destruída. Mas ele tomou como problema dele sim. E ele então orou ao Senhor. Então tudo que Deus quer é um coração disponível, e encontrou em Neemias um coração disponível. Porque ele falou, Senhor, ele descreveu como estava toda a cidade, descreveu a situação e ainda pediu perdão pelos pecados dos antepassados. Até porque Deus é um Deus de gerações. A iniquidade, nós temos que pedir sempre perdão pela iniquidade dos nossos antepassados e para que o sangue de Jesus cubra. Porque Deus é um Deus de gerações, Ele abençoa através das gerações, Ele é geracional. Então aqui Neemias entende isso e pede perdão então por todos os pecados e iniquidades e a rebeldia do povo, que foi por isso que a cidade ficou destruída. Então Neemias pede perdão, é como se ele quisesse restabelecer uma aliança, mas Deus encontra um coração disponível. Ele não só ora, ele está quebrantado para se colocar à disposição de Deus, para que algo pudesse ser feito. E é exatamente isso que acontece. Como quando se tem uma pessoa de coração disponível, orando a Deus, o Senhor faz grandes coisas através de uma pessoa. Foi exatamente isso que aconteceu com Neemias. Neemias orou. Neemias pediu perdão pelos antepassados. Até gaguejei. Pelos antepassados. E o Senhor, então, usa Neemias. E a história é tão linda, gente, que depois, quando ela se desenrola, nessa oração, Neemias ainda vai além, ele era ousado, ele pediu, orando ao Senhor, que ele achasse graça diante do rei, para que ele pedisse todas as coisas. Por quê? Porque o Senhor coloca no próprio coração dele, na oração, o que poderia ser feito, o que deveria ser feito, que era
Neemias reconstruir o templo, reconstruir a cidade de Jerusalém. Naquela época, antes de Jesus, o Senhor habitava no meio do templo. E essa parte física, material, vamos dizer assim, era o meio onde o Senhor se revelava para os seus filhos, né, para os judeus. Então, era muito, muito importante o tabernáculo. Hoje nós tabernaculamos com Cristo, em Cristo, mas naquela época a parte física era o meio onde Deus habitava. Então imagina o coração de Neemias de ver que tudo ali estava destruído, corrompido. E quando o Senhor encontra esse coração disponível, ele pede ao rei, na oração, que ache graça para poder pedir para o rei, porque o Senhor coloca no coração dele para que vá reconstruir o templo. E então ele pede para o Senhor graça diante do rei, favor diante do rei. E esse rei então aceita o pedido de Neemias. Neemias pede para ir para Jerusalém, ou seja, abandonar o seu posto. Pede também madeiras, materiais, passagem para que ele possa levar até Jerusalém para poder reconstruir. E se você ler todo o texto, você vai se maravilhar, porque você vê a boa mão de Deus agindo milagrosamente para que a cidade fosse reconstruída, mas através de uma pessoa, que foi Neemias. Tudo porque o coração dele estava disponível para fazer o que precisava ser feito. E é tão lindo, a Bíblia vai dizer que Neemias removeu abusos, Neemias tirou coisas erradas, porque a reconstrução, além de física, ela também precisava ser no coração das pessoas que ali estavam. Porque as pessoas já tinham se afastado de Deus, já tinham se corrompido, já estavam fazendo as coisas todas erradas. Os sacerdotes que estavam ali já não faziam mais a obra de Deus da forma correta. Não estavam dando os dízimos, nem dividindo pagamento para os levitas, para os porteiros, enfim, para todo mundo. Então Neemias consertou tudo isso, ele organizou tudo isso. Então ele participou dessa reconstrução física, mas também da reconstrução espiritual desse povo. E quando ele fez isso, a mão de Deus foi naquele lugar e foi reconstruído Jerusalém. Então, um coração disponível, olha quantas coisas podem acontecer através disso. Ele moveu pessoas para trabalhar na obra e foi reconstruída Jerusalém. E o templo foi limpo também, porque tinha muitas coisas corruptas ali acontecendo. Então o Senhor fez grandes coisas através de um coração disponível. Então que o Espírito Santo de Deus preencha os nossos corações e que Deus encontre em nós um espírito voluntário e que a gente esteja com o coração disponível a ser usado por eles ousadamente. E que a gente tome para nós os problemas, as coisas erradas que a gente vê por aí, de repente falsos profetas ou coisas que a gente possa ver, mas que a gente tome para nós, para a gente orar e para a gente também agir de uma forma direcionada por Deus e de uma forma com responsabilidade. Em nome de Jesus, que Deus dê para nós o discernimento de saber o que nós podemos fazer para que a obra de Deus cresça, avance, mas para também crescer fiel à sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.